Olá, bem-vindo ao episódio 378 de Vida nos Trilhos. Imagine a seguinte cena. Num momento eu estava bem, me exercitando, aí no segundo seguinte, caído no chão, com a coluna fraturada e muita dor. Então nesse episódio você vai descobrir literalmente como é que eu caí nessa situação, como eu reverti e me recuperei, a ponto de agora eu estar de volta com o karatê e a minha academia. Olá, meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E comigo, como sempre, está Jefferson Pérez para também apresentar esse podcast. E aí, Jefferson, como é que você está hoje? Tranquilão? Tranquilo, sem velocidade máxima para não cair, certo? Para não cair. Devagar para não cair, aí não cometer o deslize. E depois de um perrengue inicial hoje, né, para gravar, para vocês terem uma ideia, a gente investiu aí 1 hora para resolver um problema, certo, Edward? Mas agora a gente descobriu... Que a gente não estava conversando, estava dando o efeito eco. Eco delay, digamos assim. Eco delay. Só que o Edward controla do lado dele o meu lado, isso que é doido, não? A informática tem dessas coisas. Mas vamos voltar à coluna, Edward. Você caiu. Hoje vamos falar de coluna, porque assim, eu vou explicar a história, tá? Então, assim, de verdade... a idade, certo? A gente entende e tal. Ok. Tem a questão da idade, mas vamos lá. Assim, de verdade, eu fraturei a coluna, mas eu já vou explicar, não preciso ficar desesperado. Meu Deus, ele fraturou a coluna e tal. Foi o seguinte, eu já tenho, assim, dores na lombar. E assim, sempre, o pessoal que diz aí, né, a pessoa muito alta normalmente tem mais problema de coluna, apesar de que eu acho que isso não tem uma relação muito direta, né? Porque todo mundo que eu conheço tem algum probleminha na coluna. E comigo, lombar sempre foi uma dificuldade. Aí ano passado eu tinha ido no médico, porque apareceu a dor, daí ele viu que realmente lá nas partes mais baixas da coluna já estava meio achatadinho. E aí o que ele me recomendou? Exercício. Se exercite. E realmente, né? No segundo semestre do ano passado, eu estou me referindo a final de 2023, eu estava meio displicente com meus exercícios. E aí eu comecei a voltar a me exercitar. Simples assim. E aí o que aconteceu? Eu estava em casa me exercitando, foi no dia 16 de janeiro de 2024. Então, dependendo da data que você está ouvindo esse episódio, você vai ter uma noção de quando aconteceu o fato. Eu estava em casa fazendo barra. Sabe aquelas barras que você põe em porta? Então barra, e inclusive eu faço ela com um elástico preso, né, no pé, até a barra, porque aí permite que eu faça mais repetições. Você fica fazendo várias repetições. E não é que quando eu tava lá... É a moleza, certo? Molezinha. O pessoal fala que é moleza, mas na verdade é a repetição. Porque, você pega assim, você vai fazer uma barra, você faz 10, você não consegue, mas mesmo que você seja bom de barra, faz 10 sem apoio, depois você não vai conseguir repetir, né? Então você faz isso, é uma coisa legal. E para dar uma molezinha também. Mas o que aconteceu? A barra soltou quando eu estava lá no topo e caí meio para o lado direito de quadril no chão. E a dor foi muito forte. Eu demorei uns 7 minutos para levantar do chão. Na hora dá um desespero. Assim, eu fiquei pensando, nossa, porque eu já estava com problema na lombar. Daí eu caio, aí já doeu para caramba. E, claro, né, eu mexi as pernas, eu vi que estava tudo bem, eu estava me mexendo, então tal, mas aí eu tive que esperar minha filha, minha esposa ficaram desesperadas, enfim. Então imaginem a cena, foi isso.
Aí eu pedi não, dá um tempo, tal, já queriam chamar a ambulância, daí eu falei, não, calma, peraí, deixa eu recuperar. Chama o bombeiro para levantar o gringo. Olha, cara, de repente, né, dependendo do acidente, você precisaria mesmo, né? De repente, eu não conseguisse Imobiliza, levantar, né? nenhuma das duas iam conseguir me carregar, entendeu? Então, não teria jeito mesmo. E aí, mas beleza, graças a Deus eu consegui, me levantei com muita dor, aí fui pro hospital. Resumindo a história, no hospital fizeram um chapa, né, e não detectaram nada. Não perceberam que eu tava com uma coluna fraturada. Não pegaram nada, por incrível que pareça, porque fizeram raio-x. Mas eu já tinha um exame de ressonância magnética para fazer, porque lembra que eu disse que eu já tinha ido ao médico antes fazer uma consulta, e ele falou, se exercite, ele já tinha me dado uma guia para fazer ressonância. Beleza. Aí eu fui lá e fiz a ressonância, que eu já estava com a guia. Aí quando eu peguei a ressonância, eu marquei um médico o que mais rápido possível, né, para levar o exame. Eu li o exame, vi algumas coisas, uns termos técnicos, mas eu nem me dei assim, tudo bem, deixa eu levar para o médico. Quando eu entreguei para o médico, ele olhou e falou, cara, você quebrou a coluna. Aí dá um impacto quando ele fala isso para você, para mim deu um impacto, assim, falei, caraca. E eu ainda estava com dor, né, porque fazia assim, tipo, 3 dias que eu já tinha caído, né, porque eu fiz, assim, foi 3 ou 4 dias. Eu fiz o exame e já achei um médico no dia seguinte. E aí o cara falou isso, né. Enfim, aí o que ele pediu para eu fazer? Para usar um colete. Inclusive ele me emprestou o colete que ele tinha lá. Um colete, esqueci o nome do colete, mas ele faz você ficar andando que nem um Robocop. Você viu, né, Jefferson? Eu te mostrei na época lá, né? Sim. A gente foi almoçar, Aí, você me mostrou lá no exato. Topos. Tava andando que nem um Robocop, basicamente, Durão, né? assim. Exatamente. Durão, exato. Mas enfim, então assim, agora o que eu quero contar nesse episódio, tá? Porque aí, depois que eu caí e eu passei por esse médico, eu fui mais outros 2 médicos para ver o que eles falariam. Interessante que só um dos médicos recomendou que eu usasse o colete. Os outros 2 não falaram que tudo bem, você pode só fique mais ou menos em repouso e faça atividade bem moderada, bem moderada. O médico que me deu lá colete, ele falou, a minha única preocupação é se você ficar muito em repouso, você pode perder massa muscular, e eu não quero que isso aconteça. Então eu até achei interessante, todos os médicos, e aí, assim, só explicando a fratura, foi na L2, mas foi uma trincada na parte de cima, assim. Então isso não exigia cirurgia nem nada. Então, graças a Deus que foi assim, né? E aí eu vou colocar, antes de eu falar dos exercícios que eu fiz, eu vou falar dos exercícios que eu fiz e que eu acho que ajudam, e eu continuo fazendo, mas eu vou jogar uma questão aí para o Jefferson, né? Porque eu sei que ele tem acompanhado esse tipo de assunto também, sobre o risco de queda para as pessoas, principalmente as mais velhas. Eu me encaixo nelas, porque eu sou mais velho que você, né, Jefferson? Alguns anos. E a questão da musculatura para isso, né? Você tem ouvido outros e lido livros sobre isso a respeito. Inclusive, isso está relacionado à longevidade, certo? Exatamente. Eu acho que o ponto principal aí, Edward, é o seguinte: a barra precisa ter um dispositivo de segurança. Pronto. Com certeza. A partir de agora, você está proibido de segurar a sua barra sem um dispositivo de segurança. A sua barra, acho que ela é meio antiga, é aquela de pressão, Não, essa né? barra já foi embora. Já foi Não embora, tenho ótimo. mais. Então, Inclusive, eu não tenho mais barra em casa. Aí eu nem sei não se eu vou precisa colocar. tanto. Eu não sei se eu vou colocar, porque aí a gente quer uma barra mais segura, né? Como eu tô indo na academia, eu tô usando quando eu preciso a barra da academia, sem problema nenhum. Enfim.
Beleza, então barra, pessoal, quando vocês forem fazer barra ou instalar uma barra em casa, elas têm dispositivos. As mais atuais, acho que as antigas talvez ela era mais de pressão, né? Era só de pressão aqui. Ela não eu tinha o só dispositivo de pressão. segurança. Não Porque se tinha. talvez ele vai cair, vai quebrar do mesmo jeito, mas dá tempo de você se posicionar para não ter eventualmente uma fratura como você teve. E eu acho que é importante, então, pessoal, dica de segurança, cuida, né? Qualquer, sei lá, dispositivo que você tiver em casa, qualquer aparelho, sempre eles têm lá os dispositivos de segurança e é importante a gente usar, né? Eles existem realmente e às vezes a gente está tão acostumado a fazer, né? Enfim, você tem ele há tanto tempo que você às vezes não para pensar, só quando o incidente, só quando ele ocorre, né? Acidente é complicado. Mas só voltando. Eu já estava muito confiante na barra que eu tinha, né? Mas isso é um fato importante aí. E fazer verificação, né? Talvez de tempos em tempos a gente tenha que fazer uma verificação da barra também, né? Pois é. Principalmente para evitar... Mesmo com o dispositivo, né? Então, veja se ela está bonitinha. Mesmo com o dispositivo, com certeza, né? E assim, a gente sabe que existem muitos acidentes quando a pessoa faz esporte. Até com peso em academia. O cara resolve levantar um peso, aí chega na falha, aí cai, machuca, né, desloca o ombro. Eu tava falando com outra pessoa que o cara tá fazendo supino com muita coisa lá, saiu a musculatura do ombro assim, sobrepôs assim, ele falou que foi uma coisa horrível. O cara tava fazendo lá, ficou com aquela calombo assim. Imagina! Então assim, tem que tomar muito cuidado para a gente evitar lesões, porque depois que vê a lesão, demora mais. Mas fale aí um pouco sobre a questão disso, né, da musculatura e da longevidade, como que isso está relacionado e como evitar quedas, né, é importante, né? Inclusive o exercício que você está fazendo, ele é justamente para proteger os seus ossos, né? O músculo em si, ele ajuda nessa proteção, inclusive para você poder ter uma resistência maior e até a longevidade, ela está muito relacionada também a você ter proteção. Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu estou com um problema nos ossos, talvez é a musculatura que te protege, né, ali as articulações, por isso que o pessoal indica muito exercícios de resistência também, não só o aeróbico ali quando você faz, né, os exercícios de cardio, mas também os exercícios de peso, para você ter a sua musculatura e fazer as devidas proteções, né? Então, é realmente algo importante, principalmente quando a gente vai entrando numa idade, né, que o idoso, né, muitos dos problemas estão relacionados muitas vezes à queda, porque é o gatilho para ter eventualmente uma parada, talvez, numa atividade que a pessoa fazia. E aí, quando ela para, né, se, sei lá, caiu, quebrou a bacia, alguma coisa, ou você quebrou até antes de cair, né? Às vezes acontece isso, a pessoa já tem os ossos frágeis, às vezes ela fala, puxa, eu caí e quebrei. Às vezes ela quebrou e caiu. Então, tem muito isso. Então, também tem que ter esse cuidado. Então, a gente está atento para esse tipo de situação e ter o cuidado. Né? O cuidado ele é importante fazer justamente a prevenção, porque a musculatura ela ajuda a te proteger os músculos, eles vai protegendo. Né? Então, quando a gente vai atingindo uma certa idade, a gente tem que ter um cuidado e uma proteção ainda maior. Né? Então, a gente quer envelhecer ou quer ter uma longevidade, mas com saúde. Né? Então, eu acho que isso realmente um ponto importante para a gente tomar cuidado. E, inclusive, né, Edward, a gente fala bastante sobre isso, a gente fica trocando mensagem, né, tem vários estudos que apontam que realmente a gente ter uma musculatura mais forte ajuda a gente a ter uma longevidade maior. Né? A gente quer chegar lá na frente, mas com saúde, né? Enfim, podendo... e não é nem a questão do exercício em si, é podendo viver sozinho, né, sem depender de pessoas, autônomo, né? Ser autônomo. O movimento é importante, então esse movimento constante, ele é importante e é bom a gente realmente cuidar, né? Então, o recado, e assim, bem objetivo, né? Os 3 médicos que eu visitei, todos eles falaram que eu devia me exercitar, continuar me exercitando, claro que com cuidado. Um deles estava até preocupado com se eu ficasse de muito repouso, eu poderia perder a massa muscular. Daí eu falei, eu tenho uns elásticos em casa, posso fazer exercício? Isso, pode fazer exercício com elástico, tipo ficar puxando elástico assim com os braços, né? Que sempre ajuda
na musculatura superior, né? Enquanto eu estava com colete, ele falou, tá, não fica fazendo abdominal, né, agora, né? Acrobacias, né? Nada acrobático. Bananeira, né, cara? Então, assim, para ter longevidade, é importante ter músculo. Mesmo porque na velhice os ossos ficam mais fracos. E se você cai, a probabilidade de lesão sem músculos desenvolvidos é maior. Se você tem mais músculo, eles vão proteger você, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Bom, aí, contando um pouquinho, né? Eu comecei, porque eu estava nessa situação, comecei a pesquisar sobre o assunto. Exercício para coluna, exercício para lombar, exercício para coluna. Fui pesquisando, e eu achei... Eu não sei se foi você que me passou, eu já tinha visto. Aí tinha o Big Three, os 3 maiores. E é desses exercícios que eu vou falar, que são exercícios... Assim, claro, antes de você fazer qualquer exercício, você que está ouvindo aí, consulte o seu médico. Não vá fazer exercício ou seguir qualquer coisa que eu e o Jefferson estamos falando sem consultar um médico. Veja lá, eu fui lá e consultei um médico. E quando eu faço exercício, agora estou na academia, tem acompanhamento lá. Então, sempre é importante ter um médico ou uma pessoa acompanhando para não fazer besteira. Mas esse Big Three, ele foi proposto por Stuart McGill. Então, ele é um pesquisador que já trabalha com isso há 30 anos, Jefferson. E ele realmente estuda, eu vi alguns vídeos dele, ele estuda do ponto de vista a coluna mecânico, porque ela é, de fato, um aparato mecânico, a coluna. No fim do dia, sim, ela é mecânica, mas tem a parte neurológica, ela é complexa. Claro, ela é complexa, porque também está passando por dentro da coluna toda uma gama de nervos ali que é fundamental para o nosso corpo. Então, assim, fortalecer os músculos em volta da coluna ou do nosso core é fundamental para equilíbrio e manter estabilidade. E também está relacionado com a longevidade. Então, ele passa os 3 grandes exercícios e vamos agora falar dos 3 exercícios. Beleza? Beleza. Então, vou falar. Eu continuo fazendo e eles ajudam para caramba, gente. É de verdade. Eles ajudam muito. Tá, nós vamos descrever, Edward, mas eu quero ver, talvez, uma fotinha sua fazendo, ou um videozinho para a gente colocar no show notes para ajudar o pessoal nesse Big Three. Porque é Stuart, correto o nome dele, né? Stuart McGill. Então, o Stuart, ele, além de ser um pesquisador, ele é um dos caras assim mais procurados pelos atletas de alta performance, pessoal que vai para Olimpíadas, realmente lutadores, nadadores, o pessoal procura ele porque realmente ele tem uma bagagem, né, tanto de atendimento quanto acadêmica. Então, ele conseguiu unir tudo isso e avaliando, né, profissionais de alta performance, ele conseguiu ter muitos dados, né, informações. Então, ele é muito requisitado nesse sentido. Então, realmente, é um profissional assim de calibre altíssimo. E os exercícios que ele propõe, que você vai contar um pouquinho aí pra gente, eu confesso que eu não faço, e eu deveria fazer, realmente. É assim, você ouve os relatos das pessoas que entraram no programa dele lá, e realmente é impressionante. Você fala, caramba, e você vê pessoas que chegaram assim completamente lá no fundo do poço, e às vezes com o Big Three a pessoa já sai de um estágio. Óbvio, ele demanda tempo, a recuperação muitas vezes ela é lenta. Eu já tive problema na coluna uma vez só, e eu fiquei 8 meses. Então, tipo assim, é um período de dor, tem que ter paciência. Então, assim, eu quero ver as fotinhas suas aí pra gente colocar aqui. Claro, vamos colocar no show notes. Eu vou deixar também no show notes a referência para o vídeo do próprio McGill e uma outra referência de um cara no YouTube que eu achei que muito legal o vídeo dele, né? Eu vou deixar no show notes. Mas vamos usar os três, né? Então, assim, o primeiro, ele chama de Curl Up de McGill. Curl Up.
Então, traduzindo, né, o pessoal, eu nem sabia como que chama esse exercício, né? Mas ele parece uma abdominal, mas não é uma abdominal do jeito que a gente está acostumado, né? Então em português poderia ser elevação parcial do tronco ou abdominal parcial. Eu vou descrever, você vai imaginando, mas depois tem os vídeos para você ver. Imagina você deitado de costas no chão. Você está deitado no chão. Então o que você vai fazer? Pernas flexionadas ou retas? As duas pernas flexionadas. Ok. Né? Então os joelhos vão ficar para cima e a planta do pé no chão. Certo. Beleza? Ok. Aí, nessa posição, quando você faz essa... Porque se você deixa a perna esticada, vai formar uma curvatura na parte inferior da coluna. Se você... Ela vai ficar abaulada, certo? Ela fica abaulada. Agora, se você puxa a perna, você tende a ficar com a coluna mais retinha. Certo. Tá? Mas não é isso que você quer. Você não quer que a coluna fique retinha. Mas você também não quer que a coluna fique tão abaulada. Então, o que o McGill propõe? Você fica com uma perna reta e a outra flexionada. Okay. E aí você pega as duas mãos, uma pelo lado direito e outra pelo lado esquerdo, vindo, e você põe como um apoio ali bem na lombar. Bem naquele espacinho que fica abaulado, você põe a mão. Então, por que ele fala uma perna esticada e outra dobrada? Para que não fique abaulado demais, nem fique reto encostando no chão. Porque você tem que manter essa curva. Essa curva ela é importante no nosso corpo. Tá? Ela deve existir. E aí, quando você põe a mão assim, aí o que você faz? Você fica com a mão de apoio, aí você vai levantar o seu tronco, não vai levantar o pescoço, né? Você levanta tudo junto, o tronco até você desencostar as costas do chão, a omoplata do chão. E você também levanta a perna que está esticada, tá? E aí você vai sentir que você vai ter que fazer força no abdômen para isso, né? E ao mesmo tempo você está mantendo a curvatura firme. Então você mantém a estrutura nessa posição. Fica nessa posição até contar uns 10, 15 e depois relaxa de novo. Você pode inverter a perna, né? Você pode depois trocar, inverter a perna e fazer de novo. Eu normalmente faço umas 3, 4 vezes isso aí, né? E assim, você percebe que é um exercício simples. Assim, a maioria das pessoas vão poder fazer esse exercício sem nenhuma restrição médica, porque ele não agride a coluna, mas por outro lado ele ativa a musculação que está justamente ao redor ali da lombar, mantendo a curvatura, porque você está com a mão como um apoio ali de baixo. Tá? Perfeito. Acho que ficou claro. Deu para imaginar? Deu, né? Consegui imaginar já. Eu vou fazer. Nunca fiz. Então, assim, esse é o primeiro exercício, então é importante fazer. E assim, eu até... esse exercício você tá na sala, vendo Netflix, né? Entre um episódio e outro de Netflix, então a partir de agora eu vou falar o seguinte para quem estiver aqui. Para você poder ver um episódio de Netflix ou um filme, qualquer coisa, você tem que pagar os 3 exercícios do McGill. Aí, depois que você pagar os 3 exercícios, aí você pode ver. Okay. Legal, né? Então, toda vez que tiver, quero ver mais um episódio, paga mais 3 vezes. Fica a dica. E eu faço muito na sala mesmo. Eu estou na sala, tenho o tapete, né? E eu vou lá e faço, porque ele é rápido, você não vai sair suando que nem um desgraçado desse exercício, dá para fazer em qualquer ocasião. Aproveita, né? Vai ver um filme, você fala, para ver o filme eu tenho que pagar 3. Vai lá, paga 3, daí você pode ver o filme. Beleza? Só voltando aí nesse exercício, Edward, quando você levanta ali o seu tronco, né? Você tem que levantar ele reto, toda a força, a concentração vai estar na musculatura abdominal. Ela que vai ficar mais tensionada ali, correto? Exato, exatamente. Então, ela que vai ficar mais tensionada. E não pode haver tensão no pescoço. Tem que estar relaxado. Tem que estar ali. Tem que tentar, ele tá reto, ele levanta reto. Porque às vezes o pessoal levanta querendo... Aí só levanta o pescoço. Daí você vai começar a gerar um problema na cervical. Exato, né? aqui na cervical.
é um outro problema. Então você não faz isso, você mantém ele reto. Show de bola. Mas, Então o assim, primeiro ficou Nos claro. vídeos vão ficar bem claro. E vamos para o segundo. Bom, o segundo é a prancha lateral. Esse é bem básico, né? Quem já fez prancha, né? Prancha é aquela posição que você você deita de bruços pro chão, mas você fica com o pé e a De bruço perna não, de reta. frente, certo? É, de bruço. O bruço é o contrário, certo? É, de bruço. Agora é de bruço. Agora eu tô falando da prancha. Ok. Da prancha, né? Como começar a prancha lateral. Eu tô falando da prancha frontal. Você fica de bruço. Você tá de bruço, assim, né? Ou seja, de peito, barriga no chão. Aí você levanta, como se fosse fazer uma flexão, mas em vez de ficar com o braço totalmente esticado, você fica com ele dobrado, apoiando nos cotovelos. Certo. Ao invés de você pôr as mãos no chão, você Exato. coloca os cotovelos e fica todo o seu antebraço ali no chão. Exatamente. E você está numa posição de prancha, certo? Exatamente, todo o antebraço. E só uma observação, quando a gente está fazendo prancha, geralmente, eu consigo, às vezes, você consegue ficar uns 2 minutos, 3 minutos, Edward? Dá bom ou não? Eu faço, assim, 1 minuto, por aí. Dá para ficar um pouco mais, mas normalmente eu vou até 1 minuto, então eu 45 fico uns 2, segundos, 3 quando eu faço. Várias séries, né? Faço várias séries. Cara, é os 2 minutos mais longos da sua vida, mano. É longo. Não parece, mas a isometria, cara, é impressionante como é difícil fazer. Mas beleza, vai lá. Então, assim, esse talvez, assim, para imaginar talvez fique mais difícil, mas você imagina então você nessa posição que o Jefferson falou, antebraço, né? Então, todo o antebraço apoiado no chão, os dois, e aí você com a perna esticada, você mantém e fica com a coluna reta. Essa é a prancha normal. Mas aí a ideia é fazer ela lateralmente. Então é você retirar um dos braços, virar o corpo lateralmente e ficar só com um braço de lado, né? Então o braço vai ficar ortogonal ao corpo. Certo. Então o corpo está reto, mas o braço ele fica ortogonal, ele fica assim na transversal, como se fosse uma transversal. Beleza, ou seja, eu comecei a prancha como se fosse frontal, e aí eu faço um giro. Faz um giro com o braço. E fico ali nos 90 graus. Beleza. Exato. Então, aí a sua barriga não vai ficar apontando para o chão, ele vai ficar apontando por uma parede do aposento que você está. E você fica com os 2 pés, um na frente do outro. Não precisa ficar com um em cima do outro. Fica um na frente do outro porque vai facilitar o giro para o outro lado. Perfeito. E se você realmente talvez não conseguir fazer com a ponta do pé, você pode fazer também apoiando o joelho, correto? Geralmente, quando a gente faz prancha, dá para fazer com o joelho. Você pode fazer com o joelho também, porque aí pelo menos você levanta ali a lateral, então faça com o joelho, né? Assim, vai ficar novamente mais claro quando olhar o vídeo. Mas assim, o importante nessa estrutura é manter a coluna bem reta e força no abdômen. Perfeito. De novo. E você fica ali parado, conta até 10, 15, sei lá, fica um tempinho. Ele não fala para ficar muito tempo nisso aí. Você faz, depois você rotaciona para o outro lado, devagarinho. Depois você pega a prática de ficar rotacionando. Mas mantendo a estrutura da coluna. Isso que é legal. Então esse é o segundo exercício. E é bem tranquilo de fazer também. Claro, talvez algumas pessoas tenham mais dificuldade. Por isso que aí eu falo para conversar com um fisioterapeuta, conversar com um médico e tudo mais. Mas é um exercício bem bacana. Esse é o segundo. Beleza? Beleza. E o terceiro? Bom, o terceiro é o seguinte. Mas antes de falar do terceiro, eu quero falar do nosso patrocinador, Jefferson. Legal. Qual deles você quer falar? Da eu vou escola? falar da Escola do Podcast. A gente tem um outro projeto, eu e o Jefferson, que chama-se Escola do Podcast. E a Escola do Podcast está patrocinando o Vida nos Trilhos. Porque é Vida nos Trilhos by Escola do Podcast. Então, se você que está aí ouvindo fala, pô, eu adoro podcast, gosto de escutar vocês, escuto outros podcasts, tenho vontade de fazer um podcast, então eu convido você a conhecer a Academia do Podcast. Por quê? Porque você vai poder lançar o seu podcast mesmo que você não tenha muito dinheiro.
Mesmo que você tenha baixo recurso ou não queira investir em um grande estúdio, você pode começar só com o seu celular, com o poder da sua voz. Ah, eu quero ter um estúdio, Edward, sem problema. Na Academia do Podcast a gente também mostra como você pode montar um estúdio. Então tem para qualquer tipo de podcast você vai ter material lá. E uma outra coisa legal da Escola do Podcast é que a gente se reúne a cada 15 dias com os alunos. Então, se você fizer parte da Academia do Podcast, você vai ter direito a entrar numa sala de Zoom a cada 15 dias para conversar comigo ou com o Jefferson e também com os outros alunos. Então, é uma troca de experiência. Então, vai ser uma... você não vai estar sozinho para lançar o seu podcast. E a probabilidade de você conseguir lançar quando você está com uma turma focada nisso é muito maior. Então eu convido você a conhecer escoladopodcast.com/academia. É uma página, tem os vídeos e você vai entender como é que funciona. Se você entrar na próxima quinzena aí, você já está numa sala de Zoom falando olho no olho comigo e conhecendo uma galera fantástica. Já mais de 1.000 alunos já passaram pela Escola do Podcast. Então acesse escoladopodcast.com/academia. É isso aí, né, Jefferson? Perfeito. Vamos ao terceiro do McGill. O terceiro, ele chama de Bird Dog. Bird, que é pássaro, dog. Eu não sei por que raios Bird Dog. Mas eu acho que eu sei, sabe? Porque assim, sabe quando, por exemplo, o pessoal tá caçando? Aí desenho animado tem isso, né? O cara tá caçando lá com o cachorrinho, de repente o cachorrinho ele fica apontado assim, ó. Tum! Ele fica bem retinho, apontado, indicando pra pessoa, eu vi lá, ó, tá ali, tá ali, tá ali. Aquela direção. E aí a pessoa vai lá e atira naquele lugar onde tá o bicho que ele quer pegar, né? Coisa de desenho. Já viu assim isso, desenho animado? Já, né? Exatamente. Então eu acho que é o cachorro que fica lá perdigueirando. Aqui no Brasil, o pessoal da academia que eu vou, eles chamam de perdigueiro, lombar perdigueiro. Interessante, né? Mas é bem simples, tá? Esse de executar. Então você fica de 4 no chão. Literalmente essa é a posição, né? De 4 no chão. Joelhos e mãos no chão. Joelhos e mãos. Exatamente. Mãos e joelho no chão. Como se você fosse engatinhar. Aí o que você vai fazer? Mantém a coluna reta. Posição reta. Posição reta. Sinta que você está com uma estrutura firme no abdômen. Contraia o abdômen. Deixa ele contraído. E aí você vai esticar. Começa esticando o braço direito para reto, bem reto, como se você fosse Superman. Alinhado com a sua cabeça. Alinhado como se fosse Superman. E a perna para trás. Oposta. A perna esquerda para trás. Então você vai ficar assim como se fosse o Superman. Superman, com a patinha lá atrás. Com a patinha lá atrás. A patinha atrás oposta, esticadinha Exato. também. Então basicamente é isso só. Você só estica o braço. E fica quanto tempo? Aí vai de cada pessoa, mas você pode contar até 10, 15. Aí depois você muda de lado. E repete. Mais um pouquinho para o lado. Normalmente eu faço no mínimo 3 séries disso, contando até 15 de cada lado. Né? Você pode ficar mais, pode ficar menos. Ou seja, basicamente é isso. Se a gente pegar os 3 exercícios e fizer 3 séries de 10 a 15 segundos, não vai demorar mais do que 10 minutos para fazer o Big Tree completo. Não vai demorar mais do que 10 minutos, não vai. Eu acho que dá para fazer, em 5 minutinhos você já terminou. Se você fizer ele 5 minutinhos todo dia, por isso que eu falei, vai ver um episódio de Netflix, paga os 3 Big Three. Paga os 3 no chão. Você faz, aí você termina e você fala, missão cumprida, agora eu mereço ver o episódio de Netflix. Beleza, você vê. Quero ver mais um episódio. Paga mais 3. É melhor não, né? Ué, né? O cara vai estar exercitando. Claro que consulte o seu médico, veja lá, mas assim, eu vou dizer, eu faço ele todas as manhãs, para não dizer que são todas, praticamente todas. Assim, pelo menos durante a semana, de segunda a quinta, eu tenho feito. Na academia eu também faço. Então eu tenho feito bastante.
E ele realmente ajuda, mesmo que eu acorde, porque às vezes a gente dorme e acorda, às vezes eu acordo com um pouquinho de até mais dor lombar, né? Às vezes é engraçado, né? Dependendo da posição que você ficou, você sente um pouco mais a lombar, você se sente meio travadão de manhã. E esse exercício é ótimo para dar aquela destravada. Eu percebo que quando eu faço ele de manhã, eu chego no trabalho muito mais consciente do meu core, da minha musculatura, do que se eu não fizesse. Eu percebo isso nitidamente. Então ele é bem, bem interessante. E Bom, eu acho que assim, né, Edward, o que ele propõe, né, o McGill, primeiro, é um pesquisador, né, então ele tem uma bagagem muito grande, eu quero reforçar esse ponto, né, essa questão aí da saúde da nossa coluna, e a coluna ela é o que realmente nos mantém ali, o dia todo ela está sendo trabalhada. E são 3 exercícios propostos que ele vai realmente ajudar a gente, né, na estabilidade, vai fortalecer. Então, ou seja, você vai estar com uma condição de prevenção de lesão muito maior. E pode muito maior. parecer, né, pode parecer simples demais, porém, quando a gente tem o problema na coluna, eu que já tive, posso dizer de uma maneira bem assertiva que a dor ela é grande. E quando a gente está incapacitado do movimento, é algo muito desconfortável. Porque você fica realmente. É um incômodo você sentir dor. E a gente não Você quer fica sentir a dor. limitado. A limitação é muito grande. Então a proposta realmente para quem tem problema e também para quem não tem, para atuar de uma maneira preventiva, para buscar estabilidade e tudo mais, realmente é importante. Eu, por exemplo, eu detesto fazer esse tipo de exercício, fazer exercício para o abdômen, eu gosto de fazer o exercício em si, mas esse tipo de prevenção eu não faço. Mas o curioso é que é assim, eventualmente, se eu sinto um certo desconforto ali na coluna, que eu percebo que vai ter o problema, o que eu faço? Eu intensifico, aí eu volto, faço a parte de É, prevenção ali do que? Dos alongamentos. Aí quando eu faço, tipo, se eu fizer 1, 2, 3 dias, cara, ela desaparece, qualquer indício ali de, talvez de dor, ele some. Mas a gente faz mais quando vem a dor. E o ideal é você trabalhar de uma maneira preventiva, né? E esse que eu acho que é o mais importante, né? com certeza. Então, falando dessa parte científica, por que esses 3 exercícios são bons, segundo o McGill? Porque, motivo número 1, ele aumenta a estabilidade do núcleo da sua coluna. Isso é importante. Então, ela fica mais... você cria uma moldura, entre aspas, mais sólida ao redor da sua coluna vertebral. Tá? Uma outra, ela minimiza cargas sobre a coluna vertebral, principalmente a carga de compressão e de cisalhamento. Compressão é quando você está de pé. Então percebo que esses exercícios, eles não comprimem a coluna. Pelo Não contrário, são... né? Ele faz o movimento contrário, na exatamente. verdade. E nenhum deles força o cisalhamento. O cisalhamento é aquele movimento meio que de lateral, assim, sabe? É. Então, nenhum deles faz isso, né? Então, eles estão fortalecendo o core sem prejudicar a compressão e o cisalhamento. Terceiro motivo, ele melhora a postura e o alinhamento. Então, você automaticamente, quando termina o exercício, porque você teve que manter o core todo estruturado para fazer o exercício, você já sai com essa melhoria de postura e esse alinhamento já um pouquinho melhor. Pois é. E o último motivo é que você tem uma educação e uma conscientização corporal maior após fazer esse exercício. Então, e quanto mais você repetir, Legal. mais você vai ter essa consciência corporal. E tudo isso é muito importante. Eu vou fazer hoje. Aí, para finalizar, tem um livro. O McGill, ele tem vários livros, tá? Mas dentre os livros, eu não tenho o livro, tá? Mas eu fui pesquisar para ver qual que é o melhor e o mais indicado para o leigo. E por incrível que pareça, Jefferson, não tem no Brasil o livro desse cara. Não tem em português. Então só vai ter em inglês, tá, pessoal? Não é barato, é um livro caro.
acho que está mais de R$ 250. Mas tem um aqui que ele chama-se assim, olha, Back Mechanic, então mecânica das costas, da coluna, da back. Back, eles se referem muito à parte inferior da coluna, my back. Back Mechanic, the step-by-step McGill Method to Fix Back Pain. Esse é o nome em inglês. Então, o método passo a passo do McGill para consertar ou melhorar dor nas costas. Resumindo, é isso. E é um livro, pelo que eu vi, até pelos reviews, ele é muito focado no público mais leigo e ele tem realmente um passo a passo lá dentro desse livro. Então, enfim, claro que o Big Tree é o core central desse livro dele, tá? Mas é a minha recomendação aí, tá? Porque eu vi muito, assim, bem super recomendável, porque o pessoal tem dito que tem linguagem acessível, sabe? Assim, ele tem uma parte autoguiada que você pode se autoavaliar, tem exercício ali, parte de prevenção, ele fala, e tem as histórias de pessoas que se recuperaram, né? Você tinha falado, né, Jefferson? Ele trata atletas, tem atleta levantador de peso que teve problema na coluna muito mais sério do que eu tive. E ele recuperou a ponto do cara poder competir de novo. Então, assim, essa é a dica do episódio de hoje, e todo mundo está envelhecendo, todo mundo precisa dessa prevenção. Então, se você tem, assim, um problema de coluna, eu até recomendo adquirir esse livro, porque R$ 250, eu acho que é um baita de um bom investimento para você ter esse conhecimento e, vamos dizer assim, ficar com a coluna nos trilhos. Você sabe, Edward, que uma outra coisa, esse eu faço talvez até com mais frequência, que ele não comenta, ou pelo menos nos vídeos, né, nas entrevistas que eu ouvi dele, ele não fala muito, o Stuart McGill. É você simplesmente pegar, subir na barra, simplesmente e ficar parado. Né? Você sobe na barra e fica. Porque como a coluna ela está sempre sendo comprimida, né? Então você tem ali o disco entre as colunas, né? Ali a parte vertebral, né? Ele está entre o disquinho e o outro, tem ali o núcleo, né? Então ele está sendo, à medida que a gente está, né, com o peso e fazendo o movimento, você está comprimindo ele. Então quando você fica, né, pendurado, você faz o movimento contrário. Então você né, como se você fizesse uma descompressão. Faz uma descompressão da coluna. Isso. Então você simplesmente fazer a pega ali e ficar dessa forma. E eu vi algumas pessoas que fazem sugerem Sim. esse tipo de exercício. Que é simplesmente você pegar ali e ficar 30 segundos, 1 minuto, você fica parado ali e ele vai realmente fazer esse movimento, né? É um movimento relaxante. Então ajuda Mas também. Mas você sabe que nesse livro do McGill, inclusive se vocês entrarem na internet no link, vocês vão poder ler as primeiras páginas dele. E nas primeiras páginas ele fala dos mitos ao redor da coluna, os mitos. E um dos mitos ele fala que é esse negócio de você ficar pendurado como uma solução para esse problema. Pelo que eu entendi, não que ele não recomenda isso, mas por que ele não fica indicando? Porque não é isso que vai resolver, pelo que eu percebi. Eu não li o livro para dizer. Porque, na verdade, você não está fazendo um fortalecimento, você só está esticando e descomprimindo. Então, por isso que eu acho que ele indica os exercícios de fortalecimento do core. Exato. Claro, isso é uma das etapas, né? É uma das etapas. Então, ele põe isso como ele tem uma série de mitos lá. É bem interessante dar uma olhada nessa parte, já que dá para acessar, né? De graça, você pode ler as primeiras 20 páginas dá para ler. Então, esse é um dos mitos, né? Mas não que ele não recomende, né? Não tem problema nenhum você se pendurar. Inclusive, é uma característica do ser humano poder se pendurar, né? A pessoa que não se pendura e não consegue puxar o próprio corpo, ela não está 100% normal, vamos dizer assim. Porque o natural é o ser humano aguentar o próprio peso do corpo. Se você tiver que subir a algum lugar e puxar o próprio peso, fazer uma barra, pelo menos. Isso que eu estou dizendo, né?
conseguir fazer uma barra, pelo menos. Isso é importante para o ser humano e para a nossa velhice também. Mas enfim, então assim, é a minha recomendação, eu estou fazendo, Jefferson, e enfim. Vamos nessa, é isso vamos aí. fazer. Vamos cuidar da coluna. É importante. O mais importante, além da coluna, é o movimento, né? A gente está sempre em movimento. Essa questão de tá, o movimento ele sempre precisa existir, tanto, sei lá, independente de qual exercício você gosta. Alguns gostam de caminhar, outros gostam de nadar, outros gostam de andar de patins, enfim, cada um tem assim o seu. Eu gosto de andar de patins. Você gosta de andar de patins, outro gosta de karatê, o outro gosta. Então, o importante é que o movimento continue, seja contínuo, para a gente conseguir envelhecer com saúde. É isso aí. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ou já produzimos ajude você a colocar a sua vida nos trilhos. Se você gostou, faça um joinha, divulgue esse podcast, porque assim você vai estar ajudando outras pessoas também a ficarem aí com a sua vida nos trilhos. Fique ligado nos próximos episódios e acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.